Mistério em Mistério em Pernambuco. Assassinato de jovens em praias badalada nunca foi resolvido. Caso Serrambi. Tarsila Guzmão Direita e Maria Eduarda Doura, adolescente de 16 anos, assassinadas em Pernambuco em 2003. Imagem e reprodução. Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão tinha 16 anos quando saíram de casa do Recife para cumprir um final de semana na praia de Serrambi, do lado de Porto de Galinhas, da cidade de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, em maio de 2003, e elas nunca mais voltaram para casa. Desaparecida 10 dias após um passeio de lancha com amigos, as adolescentes foram encontradas mortas num canavial. Começou ali a investigação do crime que ficou conhecido como Caso Serrambi. Nesse mês, 20 anos depois, os homicídios prescreveram e não há respostas para o assassinato das estudantes. 3 delegados investigaram o caso em inquéritos diferentes. Todos chegaram à conclusão de que Marcela Lira e Valfrido Lira, que ficaram conhecidos como irmãos combeiros por dirigir uma Kombi, foram os responsáveis pelos crimes. Eles foram detidos 2 vezes, mas foram liberados após o júri popular decidir em 2010 que eles eram inocentes. Tarsila do Recife, Maria Eduarda de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, estavam hospedados na casa de praia de um amigo, Tiago Alencar Carneiro da Silva, do feriado prolongado de 1º de maio. Na noite de sexta-feira, 2 de maio, os jovens fizeram uma festa na casa. Ao amanhecer do sábado, o grupo partiu para um passeio de lancha de Serrambi ao Pontal de Baracaípe. O barqueiro avisou que havia hora marcada para o retorno por causa da alta da maré. A partir do passeio de lancha, os caminhos de Terceira e Maria Eduarda não se cruzaram mais com os dois não se cruzaram mais com os 2 amigos que estavam na casa com elas. As adolescentes chegaram em Maracaípe com a turma, mas decidiram caminhar sozinho à beira-mar. Lembra José Silvestre, que trabalhava no GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Pernambuco, o primeiro delegado a investigar o caso. Elas andaram em direção a Porto de Galinhas e foram fotografadas por um amigo de Tarsila. Acrescenta, citando o último registro que citei delas, Maria Eduarda de regata branca e Tarsila de vestido laranja estavam sem dinheiro vivo e sem celular. Quando foram encontrar o grupo, os amigos já haviam voltado para Serrambi. Começou ali a busca delas por uma carona. Elas conseguiram carona até o centro de Porto de Galinhas. De lá ligaram de um orelhão para Tiago pedindo que fossem pegá-las, o que não aconteceu de imediato. Angustiadas e querendo chegar logo na casa de Serrambi, elas começaram a pedir carona aos carros que passavam. Era em frente a uma padaria e testemunhas as viram lá, conta Silvestre. Praia de Maracaípe, Pernambuco, onde adolescentes foram fotografadas pela última vez. Imagem Wagner Oliveira, UOL. Uma testemunha-chave.
Na esquina da padaria estava a moradora Regivânia Maria da Silva. De acordo com o relato que fez a Polícia Civil, os adolescentes conseguiram, depois de várias tentativas, parar uma Kombi de para-choque verde. Só havia uma Kombi com aquela característica naquela região, de Silvestre. Depois desse dia, Terceira e Maria Eduarda não foram mais vistas. Os amigos foram de Serrambe até o Porto de Galinhas para buscar as duas, mas não as encontraram. Eles procuraram em vários lugares sem sucesso até que decidiram ir à polícia e avisar as famílias das amigas o que havia acontecido. Começou uma corrida contra o tempo para encontrá-las bem. De início levantou-se a suspeita de que elas poderiam ter sido sequestradas, mas nunca houve nenhum contato pedindo resgate. Amigos, familiares e policiais se mobilizaram para descobrir o paradeiro delas. Após 10 dias de busca, as garotas foram encontradas acostumando a fazer trilhas. O empresário José Vieira de Melo, pai de Terceira, saiu do Recife de moto com um amigo e seguiu para o litoral sul, pilotando entre canaviais. O amigo avistou dos corpos, eram elas. José reconheceu a filha por uma saída de praia e uma pulseira de tornozeleiro que ele tinha lhe dado de presente. Não tive mais dúvida de que ela estava morta. E uma dor muito grande para um pai encontrar uma filha como eu encontrei a minha, diz Altabi. 5 dias depois, Marcelo e Valfrido foram presos devido à condição dos corpos em adiantado estado de decomposição. Não foi possível descobrir se adolescentes foram abusadas sexualmente. José Vieira viu de perto a investigação e o julgamento dos irmãos, que acabaram absolvidos. Ele, entretanto, diz que não acredita na inocência deles. Espero que um dia a justiça seja feita. A morte da minha filha não pode ficar impune. Área de Cadavial da cidade de Ipojuca, do litoral sul de Pernambuco. Imagem Wagner Oliveira Wall. Os amigos Maria Eduarda e Tarsila eram adolescentes de classe média alta de Pernambuco. O crime ocorreu em uma área de praias badaladas onde famílias endinheiradas do estado passam férias e feriados. A imprensa pernambucana mergulhou ao fundo do caso de Serrambe. Até hoje, muitos questionam a possível participação de amigos das jovens nos homicídios. Várias hipóteses foram levantadas durante as investigações. Uma delas dizia que elas foram assassinadas após a festa de sexta-feira, o que foi descartado durante as diferentes investigações devido à foto da praia e o relato de Regivânia, a moradora que as identificou no centro de Porto de Galinhas no sábado. Ao menos outras 8 pessoas estavam na casa de praia de Tiago. Todo mundo foi investigado. A casa foi periciada e nada foi encontrado lá. Elas não morreram dentro da casa de Serrambe, afirma o promotor de justiça Salomão Ismael Filho. Outro, Tiago, foi ouvido pelos delegados Tiago Antônio Fernandes Vieira, herdeiro de famílias pernambucanas, hoje conhecidos como Tiago Brenande. Segundo a polícia, isso ocorreu após uma confusão entre os homônimos, o herdeiro e o anfitrião. Nunca foram encontradas evidências de envolvimento de nenhum deles nos crimes. A investigação nos permitiu
identificar que se tratava de boato, em que o senhor Tiago Antônio Fernandes Vieira surgiu, se que pela semelhança entre seu nome e o nome da pessoa em cujo casa estavam hospedadas as vítimas, o qual também tinha o nome Tiago, mas sem o H. Rubricou o delegado José Oliveira Silvestre em 2019 em uma declaração com timbre da Polícia Civil de Pernambuco. O documento, assinado por Silvestre, foi feito a pedido do próprio Tiago. Além dele, outros dois fizeram declarações semelhantes. O delegado especial Paulo Jean Barros Silva e o delegado da Polícia Federal Cláudio Barros Joventino, que endereçaram as cartas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, o que indica que os devidos fins estavam relacionados a um pedido de visto. Tiago citou o caso Serrambi, conforme revelou o TAB num vídeo publicado por ele no YouTube em outubro de 2022, referindo-se à história como um boato do qual teria sido alvo, nunca foi parte do processo, mas pediu apenas para registro. A declaração dos três delegados disse: perto de Porto de Galinhas, Serrambi atrai famílias ricas para férias e feriados. Imagem Ricardo Labastier, UOL. Bastidores e bombons. O caso Serrambi também teve como pano de fundo uma briga entre o Ministério Público de Pernambuco e a Polícia Civil. O embate se deu inicialmente entre o então promotor de Ipojuca, Miguel Salles, já falecido, e então chefe da polícia, o delegado Aníbal Moura. Pouco mais de um mês após o crime, a polícia concluiu e encaminhou o inquérito ao Ministério Público de Pernambuco. Salles devolveu o documento e pediu novas diligências para o promotor, mas não havia provas que pudessem incriminar os irmãos Combeiros. Após as diligências pedidas, o inquérito foi enviado novamente ao Ministério Público de Pernambuco com o mesmo resultado, indiciando os irmãos. O promotor fez críticas às investigações e não abriu processo contra o suspeito. Era comum na época a troca de farpas entre Salles e Moura nas entrevistas aos jornalistas que cobriam o caso. Após esse embate, o caso acabou passando à Polícia Federal. Do Ceará, o delegado Cláudio Joventino mudou para Pernambuco em 2004 para apurar as mortes. Após meses de investigação, também apontou Marcelo e Valfrido como autores dos crimes. Salles, com o inquérito da Polícia Federal, disse novamente não estar convencido do resultado e pediu mais diligências. A Polícia Federal refez o trabalho e voltou à conclusão, mas o promotor não se satisfez. Depois, em 2007, a investigação voltou à Polícia Civil, desta vez com o delegado Paulo Jean Barros, que reiniciou a investigação e também indiciou Marcelo e Valfrido. A gente é inocente, como ficou provado no júri popular, diz Marcelo Lira, um dos irmãos Combeiros, imagem Wagner Oliveira UOL. Salles foi afastado do caso por decisão da Procuradoria-Geral de Justiça. Assumiram os promotores Salomão Ismael Filho e Ricardo Lapenda, abrindo processo contra os Liras que tiveram as prisões decretadas em 2008. Eles foram a julgamento em 2010. Além da testemunha-chave que citou a Kombi e a Polícia Civil, os investigadores identificaram no veículo dos irmãos papéis de bombom e um barbeador. No canavial, encontraram embalagens de doce, um barbeador do mesmo tipo, fios de nylon e pedaço de papelão. Nada disso é prova contra os Lira, diz o advogado
George Wellington, que atuou na defesa dos irmãos durante o julgamento. Antes do caso Serrambi, Marcelo foi investigado por um crime similar, o assassinato de uma jovem cujo corpo foi encontrado em um canavial. Era a namorada de Roberto, outro irmão líder que assumiu a autoria do crime. Desde que foram detidos como suspeitos pela primeira vez em maio de 2003, os bombeiros negam o envolvimento do caso. Nem eu, nem meu irmão matamos as meninas. A gente é inocente, como ficou provado do júri popular, declara Marcelo. Valfrido foi preso novamente em 2022 em Ipojuca, condenado por uso de documento falso, uma CNH de outro estado. No caso Serrambi, eles foram inocentados por 4 votos a 3. Até hoje o crime nunca foi resolvido. Colaborou Matheus Araújo. Processo do caso Serrambi, que teve mais de 10 mil páginas, terminou sem solução. Imagem Wagner Oliveira Wall.